Olá, pessoal, bem-vindo você ao nosso canal. Que coisa boa estar com vocês. Fique com a gente até o fim e também ajude a compartilhar também esse vídeo muito importante sobre esse momento atual que estamos passando, sobre a ressonância Schumann, o que ela representa para nós, né? Então, eu também convido vocês a assistirem a nossa série de perguntas, as mais frequentes que estão acontecendo aí pela internet. Bom, vamos então direto ao nosso assunto. Ressonância Schumann, o que ela representa para nós? Então eu tenho aqui essa minha imagem atrás com algumas imagens que eu vou mostrar para vocês. Vamos direto às imagens que a gente tem. Nós tivemos essa semana um evento muito importante que aconteceu, né? A gente teve a ressonância muito alta, ela chegou a um nível de 180, 190, e isso trouxe muitas dúvidas e expectativas quanto às pessoas, especialmente o pessoal da espiritualidade, que estão falando, né, alguns assuntos que a gente vai comentar aqui com vocês. Então, ressonância Schumann, tá aí a nome que a gente tem. O Schumann foi um cientista alemão que descobriu essa frequência da Terra como se fosse um batimento cardíaco, né? Como se fosse uma pulsação do nosso planeta Terra. Então, ressonância Schumann, existe uma malha energética ao longo de todo o nosso planeta, ao longo de toda a cúpula do planeta, que essa malha energética ela tem uma medida, ela tem um número, e esse número é medido pela chamada ressonância Schumann. Então, nós estamos atualmente numa anomalia no eletromagnetismo do planeta, e essa frequência está aumentando já há aproximadamente 10 anos. A gente acredita que a Terra, sim, está indo para a chamada quinta dimensão, né? E vibrando na frequência de 432 Hz, que é a frequência do amor, a frequência das coisas boas que a gente tanto fala, né? A Terra sim está arrumando para ser um planeta de luz, embora as coisas não mostrem aparentemente, né, porque existe todo o mal que tem que ser retirado, mas sim a Terra está já energeticamente caminhando para um planeta de luz. Então nós vemos a ressonância Schumann como uma frequência que digamos assim, temos a cúpula da Terra, que é a ionosfera, as camadas superiores, que elas ecoam como se fosse um espelho. Então a energia da Terra vai e ecoa nessa camada superior e volta para a Terra, e aí causa um número, uma medida, né? Essa medida é frequência em Hertz, e ela é marcada por alguns sites, especialmente um site da Rússia, que é um dos mais qualificados para isso. Então, como se a Terra fosse um capacitor esférico, né? Digamos, um elemento elétrico, eletroquímico, eletromagnético, em que a Terra teria uma polaridade e o campo que cerca a Terra é a polaridade inversa, então há uma ressonância, há uma combinação de fatores que eu também não sei explicar exatamente, mas existe, digamos que a energia da Terra bate nesse campo e volta, bate e volta, bate e volta, e isso causa, né, um número, uma frequência. Esse campo, esse número sempre for 7,83, desde muitos anos, né? 7,83 Hz. Isso afetava e afeta o cérebro humano, afeta o pensamento, afeta a nossa energia, afeta todas as nossas situações, né? Então, esse campo, ele refletia no nosso humor, no nosso bem-estar, né? Então, acreditamos que a ionosfera é em torno de 100 quilômetros acima, né? Até 75 milhas, em torno de 100 quilômetros, que é a distância dessa cúpula, chamada de ionosfera, que existe na Terra. Então, a energia, como está nesse gráfico aqui, ela bate na Terra e vai até a cúpula e volta, bate e volta, bate e volta. Então, conforme a velocidade dessa energia, conforme o número de vezes que ela bate e volta, é marcado os chamados números da ressonância Schumann, né? E isso acontece também no nosso campo vibracional, né, que nós temos vários níveis espirituais, no nosso corpo físico, nosso corpo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo, enfim, nós temos alguns níveis, né, que os cientistas identificam como, digamos, campos energéticos da nossa Terra, que ele se afeta através dessa vibração que nós recebemos sobre nós, né? Quem estuda muito isso é o cientista Greg Braden, que está dizendo que nós estamos nos, digamos assim, purificando, né? Mandando luz para os nossos campos energéticos, para o nosso DNA, para os nossos fótons, através dessa conexão. E toda a conexão que a gente faz com o divino, com a oração, com as vibrações energéticas, elas afetam positivamente o nosso campo. E o contrário também é verdadeiro. Toda a ira, mágoa, ressentimento, medo, pânico, essas coisas afetam de uma maneira negativa e nós vamos bloqueando o nosso campo energético, né? Então aqui tem do lado, tem também outras formas de medições. A ressonância deveria ser sempre 7,
né? Também tem a forma de medir, que é a amplitude e a frequência. Então, é um conjunto de números que eu não me proponho aqui explicar exatamente, porque não é a finalidade desse vídeo. Só podemos dizer que a frequência nesses últimos dias, ela chegou a bater 190, quando o normal deveria ser o número aí, aproximadamente próximo de 10, né? Então ela bateu o número recorde, como nunca aconteceu. Então isso causou, assim, para as pessoas que estudam, alguma, digamos assim, motivo de ficarmos intrigados como a ressonância bateu esse número tão elevado, quanto a frequência normal dela há um tempo atrás era 7, 8, 9, 10, 20 no máximo, né? E agora chegando nesses picos que estamos vendo. Então isso nos diz, tem cientistas que falam que existe também os comandos espirituais, os comandos espirituais galácticos e tal, que estão afetando a Terra. Toda a Terra está emitindo frequências elevadas, que estão renovando, digamos, as pessoas, os animais, a natureza, estão causando algum tipo de anomalia para os meios de navegação, as bússolas, os aviões, né? E essas anomalias, elas podem ser detectadas tanto no nosso psicológico, no nosso emocional, como através de aparelhos, né? Então, sabemos que existe o auxílio e apoio de seres extrafísicos nesse momento, mas nós não podemos associar a presença deles a essa frequência alta, né? O que nós sabemos e acreditamos, pelo menos, que sim, a Terra está sendo ajudada, inundada e auxiliada por irmãos benevolentes que estão ajudando a Terra. Inclusive, nós somos parte desses irmãos que, através da oração, das emanações de confiança, de luz, de amor, de gratidão, nós estamos melhorando o campo vibracional da Terra. Então, falam que algo grandioso está ocorrendo no planeta com uma vibração tão alta como 185. É como se fosse uma inundação de energia gama, que é uma energia também, outro nome que é dado a isso. Além do que, nós tivemos também alguns blackouts dessa ressonância, ou seja, parou de medir, ou por excesso de número, ou por algum motivo desconhecido. Nós tivemos 20 e tantas horas de blackout de leitura dessa ressonância, depois novamente se repetiu em 13 horas, 14 horas de blackout de leitura do ressonância. Então, digamos que essa frequência, né, é como se fosse equiparando ao som grave, o som agudo. Então a frequência, ela está com um número baixo aqui, depois com o número alto o som fica assim, né, e como se fosse assim, com muitos picos, né. Então aqui na frequência baixa, a gente pode contar aqui 1 pico, 2 picos, 3 picos, né, e cada pico desse é contado como hertz. Aqui a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 picos, né? Então, o mesmo som, a mesma frequência repetiu 11 vezes, ou seja, há uma frequência muito mais intensa de essa energia na Terra. E esses números que a gente vê aqui, esses desenhos, assim, a gente pode ver que são gráficos, são como se fossem mandalas geométricas, né? Mandalas da geometria sagrada. Então, nós associamos também esses números à chamada geometria sagrada, como se a Terra estivesse vibrando já dentro da geometria sagrada, dos números sagrados, e que a gente não tem alguma explicação maior, né? Isso também equivale àqueles aparelhos que medem a energia e o som através de uma chapa de metal com areia branca, em que uma pessoa toca um som, um violino, ou faz um tipo de som por um alto-falante embaixo dessa chapa de areia, né? E a areia, ela se movimenta de maneira de construir pequenas mandalas, né? Então, a gente vê aqui uma chapa de ferro com areia branca, e embaixo um alto-falante emitindo determinados sons, frequências. Então, a gente vê uma frequência mandalas, assim, é uma experiência muito bonita do som de qualquer tipo de som, né, em um contato com uma chapa metálica com areia branca, ou com arroz, ou com qualquer tipo de coisa, né? Então a gente vê isso, é uma experiência muito comum, e nós podemos mesmo fazer com um prato comum,
com grãos de arroz e colocar embaixo do prato, assim, de uma maneira isolada, né, sem contato, um alto-falante vibrando uma música ou alguma coisa, a gente vê os grãos de arroz se mexerem. Então, essas mandalas que foram construídas agora, nesses últimos dias, a gente vê aqui que foram padrões geométricos repetitivos, similares e simétricos, né? Que marcaram com 11 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas, quando o normal seria 5 linhas, 4 linhas. Então, de fato, houve uma mudança energética visível e que pode ser mensurada através desses gráficos. Então, nós vimos esse gráfico que marcou 152, depois nos dias seguintes, depois do blackout, que ela voltou para 40 e poucos, hoje ela se encontra em torno de 40, 50, por aí, né? Hoje é dia 20 de junho, nessa quarta-feira, então sinal que nós estamos ingressando já numa frequência que nós chamamos de quinta dimensão, ou seja, uma frequência mais elevada, mesmo que você não creia, mesmo que você não diga, não consiga associar uma coisa com a outra, é a frequência dos valores que o próprio Cristo tanto pregou, do amor incondicional, do amor ao próximo, do perdão, da vibração da coletividade, né? Como diz, onde vai um, vai todos. Como todos nós vamos migrar para uma terra renovada, embora a sujeira esteja sendo trazida à tona de uma maneira muito visível, né? Mas a Terra sim está rumando para degraus mais elevados de consciência. Tudo isso ajuda a melhorar a nossa consciência, ajuda e impulsiona que a nossa consciência se identifique com as coisas boas que estão acontecendo no mundo. Então, essa é a nossa leitura sobre isso. Nós estamos, sim, vivendo, já entrando na quinta dimensão, estamos nos mergulhando em épocas mais positivas, e eu sempre recomendo vocês, né, que a gente se mantenha perseverante, se mantenha firme, se mantenha reto nos nossos ideais, não desistir de qualquer discurso, narrativa negativa que vem sobre nós, né? Muita gente diz, eu estou vendo já o governo fazendo coisas erradas, eu estou desanimado. Não, isole, nós estamos construindo a nova terra, e isso, toda essa situação do mal que tem, corrupção, maldade, tudo isso cairá, porque não tem lugar na era de Aquário e na quinta dimensão para esse tipo de situações. São os últimos remanescentes que estão servindo para o grande despertar coletivo. Então, você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, você é feliz por ter chegado até aqui, por ter chegado com tanta fibra aqui, e eu recomendo que você acompanhe, que você assista o nosso canal, assista as nossas lives, temos live diariamente no nosso canal, muita coisa acontecendo, né? E eu peço que você se mantenha perseverante assistindo os vídeos, assinando o canal, né? Se inscreva no canal, é gratuito. A gente vai falar mais vezes sobre esses assuntos. Nós estamos na reta final para a entrada em novas energias positivas que já estamos sentindo e concluindo. Então, identifique-se com essa energia, vibre nessa energia e não vibre mais na energia do medo, do pânico, né? Daquilo que a gente vê na televisão. Desligue a televisão e foque na luz, pois nós somos luz e Deus é nosso Pai, está no comando de todo esse processo do grande despertar coletivo da humanidade, da ascensão do planeta Terra, né? Você pode negar, pode dizer que isso é besteira, nada impede o que irá por vir, nada impede os grandes eventos e que irão transformar a Terra para sempre. Agora é normal que após um pico muito alto, ela caia novamente para 20, 30, né? E depois comece, é assim que acontece, são picos sucessivos de altas e baixas, não se apavore, tudo está dentro dos planos do grande controle divino. Deus está no comando e a luz venceu. A gente se vê nos próximos vídeos, Deus abençoe a todos. Não esqueça nossa live hoje à noite aí, tá? Tem oração das 18 e live de notícias 19h30. Deus abençoe, até lá, tchau, a luz venceu. Tchau.